Estou falando disso agora. Tem 3 anos quase que nós saímos de lá. Mas é assustador pessoas que eu amo falar ainda que eu sabia. É assustador. Eu fico pensando assim, amigos meus, uma pessoa perguntou para minha esposa, pastor, o pastor sabia dos casos lá, do ancião, lá do tabernáculo? Eu já falei isso tanto para ela. Já falei isso tanto. Já preguei de forma pública. Eu quero dizer assim, gente, se não creem na minha palavra, eu preciso continuar falando o que eu quero falar? Se não creem no que eu falo aqui, gente, você imagina estar num lugar que você não acredita naquilo que a pessoa está falando? Não vou nem completar o que eu quero dizer. Ah, mas olha só o que está falando. Deixa de ser, olha aí, humildade. Vamos ser humildes, reconhecer. Gente, se eu soubesse das aberrações, acabava o encontro escola dominical, ia lá no conjunto, pegava uma delas lá, ia lá para o escritório. Não vou falar o quê? Porque tem certas palavras que o YouTube corta. Se eu soubesse disso, estaria lá. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, foi 7, foi 8, foi 9, foi 10, foi 50 anos, foi centenas. Pastor, o senhor sabia? Não, eu já falei isso tanto. Como é que o senhor prova que não sabia? Porque quando eu soube, fiquei só mais 2 meses. Comecei a saber em janeiro de 2021. Finalzinho de janeiro. Minha mãe é testemunha disso. Ela veio me contar umas coisas antes, eu a repreendi. Ela veio tentar abrir os meus olhos um pouco antes, eu falei, mãe, a senhora precisa descansar, a senhora precisa tomar cuidado, a mente não está legal. Foi ou não foi naquela viagem que fizemos em janeiro de 2021? O senhor foi testemunha disso. Fiquei nervoso. Fiquei ou não fiquei? Me alterei. Eu falei, como que o senhor é capaz de falar isso? Tinha mais gente lá, não sei se você estava. Eu fui duro. Em janeiro. Mas depois a ficha foi caindo. Fui recebendo mais informações. Quando a mentira daquela carta, em março de 2021, veio à tona num púlpito que eu achava que era sagrado, que eu tinha essa besteira comigo, né? O lugar sagrado. Não existe lugar sagrado. Se as pessoas não tiverem Deus no coração, é um inferno aquele lugar. O lugar se torna um inferno, cheio de pessoas sem... Não estou falando que lá é, viu, gente? Estou falando, se houver um lugar onde não tem, as pessoas não têm Deus no coração, aquele lugar se torna um inferno. Então não tem nada de sagrado. Então, quando veio aquela mentira daquela carta, que me levaram no escritório cedo para ouvir o teor, achei bom o teor. Quando chegou a noite, mudaram o teor da carta, acusando as vítimas. Eu cheguei e perguntei, por que vocês mudaram a carta? Por que vocês não leram a carta original? O que aconteceu? Ah, é porque o advogado pediu, é porque... E se estiver me ouvindo, lá no seu coração, administrador, você sabe que eu estou falando toda a verdade. Só que você não consegue dizer toda a verdade. Por quê? Mudaram o teor da carta. Se eu soubesse que o teor era esse, eu não estaria aqui, eu estaria em Trindade. É lá que era o meu lugar, eu precisava estar lá, tinha culto lá. Não, fica aí, é a carta que vamos ler, é essa aqui. Deixa eu ver a carta. Nossa, beleza, teor bom, escrita por um irmão lá de São Paulo. Esse irmão me pediu perdão depois, quando ele viu que a carta dele foi adulterada. Um jornalista, lá da igreja
da capital de São Paulo, escreveu a carta defesa. Eu vi a reportagem na TV, vou escrever uma carta defesa ética, para que vocês apresentem no púlpito. Me convidam, vamos ler essa carta. Quando é à noite, o teor da carta muda. Passa um tempo, ele me liga: pastor, me perdoe, o que eu posso fazer por você? Por aquilo que eu causei na sua vida e na sua família, diante daquilo que eu escrevi. Eu falei: sua escrita foi ótima, mas o que eles mudaram que foi feio. Trouxeram uma mentira para cima do púlpito. Quando eu olhei para o ancião, pensei: ele não vai permitir essa mentira. Ele pegou o microfone e veio falar mal da minha família. Vocês lembram bem disso? Estou falando disso agora. Tem 3 anos quase que nós saímos de lá. Mas é assustador pessoas que eu amo falar ainda que eu sabia. É assustador. E não venha me mandar mensagem. Não venha. Cresça, amadureça. Se torne pessoas maduras. Não dá mais para ficar tratando pessoas adultas como crianças. Não dá mais. Adulto é adulto, criança é criança. Eu falei para ele: irmão, não precisa. Eu estava em Cajubi quando ele me ligou. Irmão, vou fazer uma carta e você vai falar que foi eu que fiz. Ele dizendo para mim: vou fazer uma carta, defesa para você, por causa desse dia 11 de julho aí, eu quero fazer uma carta defesa para você. E eu falei: irmão, não precisa. Já tinha feito um vídeo, o irmão Michael é testemunha. Quem mais é testemunha do vídeo que eu fiz? Você viu o vídeo? Michael. Outras pessoas que estavam conosco, né? O irmão Eliezer sabia desse vídeo. E outros. Tinha outros que sabiam que gravou. Eu fiz um vídeo. Me lembro do irmão Marquinhos da Larissa aí, irmão Marcos Fernandes. Falou: pastor, me ligou, me mandou uma mensagem, não sei. Pastor, qualquer coisa que for falado, pode ser que... E ele me falou umas coisas assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele me tirando de ideia, fazer um contra-ataque, né? E eu fiquei assim, porque... Uns falavam: vai lá, arrebenta com eles. Outros: não, calma. Dois advogados falaram para mim assim: fique quieto. Um perguntou para mim: você quer ter problema por muito tempo ou você quer cortar um problema aqui? Eu falei: eu queria cortar aqui. Fica quieto. A pergunta que ele fez, Dr. Rogério, você conheceu ele? Não sei se você conheceu o Dr. Rogério. Ele chegou e perguntou para mim assim: você quer ter problema por muito tempo ou você quer cortar esse problema aqui? Eu falei: eu quero cortar aqui. Fica quieto. Se você quer ter problema por muito tempo, eu estou aqui para isso. Você pode me contratar. Só que pode durar 1, 2, 3 anos. E aí ele contou uma experiência de vida dele. Estou tentando lembrar desse irmão, o nome desse irmão. Eu quero falar o nome dele. Eu não tenho problema lá de São Paulo. Tentando lembrar aqui, conversando com vocês, e não estou conseguindo. Que é um jornalista, ele trabalhava para uma multinacional, e ele fazia essas cartas, resposta para a TV, para a mídia. Então fez uma carta muito boa. Perguntei por que aquela carta tinha sido adulterada. Porque o advogado disse que tem que ser assim, está no Ministério Público. Isso foi em março. Abril. Quando eu fui cobrar pela última vez que eu cobrei, né? Falei: olha, vamos convidar essas vítimas que eu achava que era 3. Inocente eu, né? Achava que era 3. Falei: vamos convidar essas vítimas, somente eu e o ancião, conversando no escritório. E nós vamos trazê-las, não precisa ser culto, a gente pode trazê-las, traz a junta de diáconos, a administração, os conselheiros aí, elas vão falar, e o senhor vai ter direito de falar: peraí, isso não é verdade, isso não é. Não importa o que é ou o que não é, no final das contas nós vamos acertar os nossos erros e vamos seguir a vida. Transmite isso de forma pública, já foi acertado.
Aí disse para mim: não posso, já está no Ministério Público. Aí ele disse: eu estou vendo que você está muito cansado. Você está muito cansado, é melhor, isso foi na quarta-feira à noite, é melhor você não vir mais. A partir de hoje você não precisa vir mais, você está muito cansado. Chamou o administrador. Ele assentou lá. A partir de hoje o pastor Júnior não vem mais. Por que você tomou essa decisão? Vocês conhecem como é, né? Virou para mim: por que você tomou essa decisão? Eu falei: não fui eu. Aí só fez assim: não fui eu, foi ele. Ele olhou para ele com mais respeito, né? Por que o senhor fez isso? O senhor sabe do problema que isso vai gerar? O senhor sabe dos questionamentos que isso vai? Aí ele fez assim: fica quieto, que eu sei o que eu estou fazendo. Vocês conhecem ambas as pessoas. Passei no escritório ao lado. Eu preciso ser bem detalhista para as pessoas. Quem não acreditar em mim daqui para frente, tem várias outras igrejas aqui por perto. Não precisa vir mais. Eu preciso falar assim, Miriam, porque eu achava que eu estava tratando com pessoas adultas. Não estou culpando todos. Mas assim, se não acredita, eu não suportaria ficar num lugar que eu não acredito no que a pessoa está falando, irmão. Não suporto. Foi por pouco tempo que eu fiquei lá. Não acredito. Gente, é um martírio você estar sentado nesse banco sem acreditar no homem que está falando. Não é que você vai depositar a sua confiança, não. É acreditar naquilo que eu estou falando. Trazendo da Bíblia. Se não acredita, gente, não é impossível, irmão Arquias, viver num lugar onde eu não acredito na pessoa. Aí eu saio perguntando: o que o irmão Arquias fez? O que o irmão Arquias fez? O que o irmão Arquias fez? E eu estou lá com o irmão Arquias. Uai, gente, tem alguma coisa errada? Passei no escritório do lado, fui na cozinha, peguei uma sacola, peguei todas as minhas coisas, desci, peguei meu carro que ficava estacionado lá embaixo, abri o portão e fui embora. No outro dia, falei para você não vir mais, mas eu quero que você esteja aqui na escola dominical para despedir da igreja. Tudo bem. Era quinta-feira. Eu não vou contar todos os detalhes de como foi quando eu cheguei e narrei para a família e tal. A família é toda testemunha disso tudo aí. Família que eu falo é todos esses aí, a minha mãe, meu pai, o irmão Marcos, a irmã de Leusa, minha esposa, os cunhados, que a gente falou. Quando eu cheguei, falei assim: como é que vocês acham que eu dei o recado? Gente, eu não vou mais na igreja. Porque não faltava um culto. Segunda, quarta, sexta, sábado de manhã, lembram? Muitos nem conhecem aquele período, momento de meditação, 7 às 9 da manhã, irmão Elias lembra disso. Meditação, 3 horas da tarde, culto com os evangelistas. À noite é o culto que a gente fazia ali de forma mais espontânea. Domingo de manhã, 7h30, com escolinha, enfim. 3 horas da tarde, companheirismo. Domingo à noite. Rádio. Gente, você acha que eu queria que essa igreja acabasse um dia? Recanto, né, Onélito? Encontro, jovens, visitas. Eu arrependo de alguma coisa que eu fiz? Pergunta para mim. Se eu arrependo, pergunta, gente. Pergunta aí, se arrepende, pastor? Pergunta. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Eu não fiz para o homem, eu fiz para Deus. E Deus me recompensou. Só isso. Só isso que aconteceu. Aí dá a impressão que eu sabia de tudo, que eu programei, né? Dava aquela impressão que eu sabia. Meu amigo, irmão, esteve conosco, louvava aqui conosco. Quando ele me narrou o que realmente aconteceu, quando a mãe
de uma irmã que se casou com um pastor aqui do interior de Goiás, me narrou o que realmente aconteceu. Eu não pedi. Aí quando eu fui ouvindo, quando a minha mãe narrou uma história de quantos anos atrás? 50? 50 anos atrás. Eu olhei para ela assim e falei: mãe, por que a senhora nunca contou isso? Nem o senhor sabia. Viveu 50 anos com ela e ela escondendo o senhor. Foi por uma justa causa. Ela falou: se eu contasse, vocês não acreditariam. E realmente, porque quando ela me contou em janeiro algumas coisas, vocês que estavam lá se lembram como eu reagi. Eu não estava fazendo cena. Eu estava em desespero, vendo a minha família se perder para o inferno. Eu achei que eles estavam se perdendo. Eu entrei em desespero. Isso foi em janeiro. Em abril, não estávamos mais lá. Como que eu sei que se eu soubesse dos fatos que aconteceram há 10, 20, 30 anos atrás, década de 80, aborto, quase mata a mulher, dá um comprimido lá que tinha que ser deu 2, 3, a mulher entra num estado lá, quase que morre, e traumatiza ela para o resto da vida. Uma pessoa que estava com um casamento praticamente marcado, ele chega nela e fala assim: ah, seu namorado é homossexual. Gente, vamos colocar os pingos nos is. O que eu estou falando aqui, muita gente sabe. Não estou falando novidade para muita gente, não. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Era para sair essa escola aqui? Não. Mas enquanto nós não percebermos que estamos mimados demais, crianças demais, nós não vamos mudar. Por quê? Como que muda, irmão Célio, se não perceber que está errado? Como que eu vou parar de bater o prego com a pedra, enquanto eu não reconhecer que existe um martelo? Não vou mudar, irmão, vou ficar lá na pedra. O martelo já surgiu, mas eu quero a pedra. O computador está aí, eu quero a máquina de datilografia. Brother, tem essa ferramenta aqui, computador, você digita, apaga, digita, apaga, digita, agora imprime certinho, corrige. Quero não. Não quero mudar. Cansa muito. Quando nós fomos a Guapó, lá na Irmã Dirce, irmão Orias, um sábado à noite, fizemos um culto gostoso lá, lembra? Guapó. Já tínhamos saído do tabernáculo e cheguei em casa mais ou menos umas 11 horas da noite. A irmã do irmão Macedo passa um recado, aquela que mora lá em frente da igreja de Trindade, esqueci o nome dela. Manda uma mensagem para ele dizendo que ancião, juntamente com seu pupilo, demais pessoas, foram nas casas dos irmãos lá em Trindade para tirá-los da escola, porque a gente foi em Guapó no sábado à noite. Nós teríamos a escola em Trindade no sábado de manhã. Até então estava domingo de manhã. A escola seria domingo de manhã. Até então tudo bem, estava bem recente, né? Sim, eu esqueci uma parte, né? Ele me pediu para ir à igreja no domingo. Eu fui. Os irmãos são testemunhas. Ele disse: você vem, e aí você despede da igreja, vou te dar a oportunidade para você agradecer, e aí você toca o seu ministério em Trindade, você vai ter ele falou nesses termos: você merece uma igreja maior do que a de Trindade.
Não, é porque eu misturei. Eu ia contar o culto do irmão Urias e voltei. Eu voltei porque eu tinha esquecido, né? Essa foi aquela parte que quarta-feira eu fui na igreja, pediram para eu não ir mais. Na quinta, me ligaram, vem para a igreja, despedir da igreja, você vai despedir, você vai conversar, você vai falar o que precisa. Eu fui na igreja. E vocês são testemunhas do que aconteceu. Fica de pé. Agora ele vai estar em Trindade, é um bom rapaz, uma boa esposa, enfim. Beleza. Fomos para Trindade. Uma semana depois, acho que foi uma semana depois do culto em Guapó, sábado. Fomos lá, na maior alegria, vamos louvar, vamos cantar, fizemos o culto lá em Guapó, 11 horas da noite eu recebo a mensagem do irmão Macedo, olha, minha ligação. Vieram aqui, convidaram todos os irmãos para estar em Goiânia amanhã cedo. Eu falei, então eu preciso ir também. Ué. Aí na hora eu falei assim, peraí. Mas eles não me falaram nada. E nossa escola? Aí eu comecei a entrar no loop. Não dormi aquela noite. Foi 11 horas da noite mais ou menos. E eu fui raciocinar. O que está acontecendo? Eu os tinha em autoestima, gente. Vamos entender cronologicamente os fatos. Eu os tinha em autoestima. Ainda tinha confiança. Ainda entendia que eram homens íntegros. Ainda entendia. Ainda eram pessoas nas quais eu olhava para cima para olhar para eles. Falei, não, mas peraí, não pode, não é possível, não é capaz. Peraí, mas aí eu vou para a igreja, olha, aí eu me vi, né? Vou para a igreja em Trindade, chego lá, não tem ninguém, prego para as paredes. E essa reunião lá, com certeza vão me difamar, que eu já tinha visto reuniões difamatórias, né? Depois a gente começa, é um mosaico. Para mim não entendia nada aquelas reuniões difamatórias. Mas aí aquela hora serviu, eu falei, agora eu que estou. Aí o mosaico serviu. Eu falei, peraí, agora sou eu. Eles vão me difamar, eles vão falar o que eles quiserem de mim. Quando foi 5 horas da manhã, mais ou menos, eu pensei assim, bom, acabou, eu não sou mais o pastor de Trindade, eu só preciso de um microfone para falar quem são realmente essas pessoas, só isso. Foi quando eu fiz a escola em 12 de abril. Mostrando, tentando trazer a verdade. A escola dominical, dia 12 de abril, lá de Trindade. Então, foi 18? Escola dominical. Tá no YouTube, né, essa escola, 18 de abril, né? Então, agora está entendido por que eu fiz? Não é para destruir eles, não, sem interesse nenhum. Eu me vi assim, acabou. Não tem igreja mais, eu só preciso de um microfone para me narrar. Quando eu terminei aquela escola, eu tinha fechado. O meu propósito de vida tinha acabado. Entrei para dentro do escritório, entrei debaixo da mesa, um desespero assim, a gente vive, parece um momento. É isso que é memória. Você traz a coisa de volta, você acaba vivendo. Fiquei lá, acabou. Aí o resultado foi um efeito contrário. À noite, a igreja, a Aline chegou e falou, amor, está chegando tanta gente aí. É muito traumático, não é só para mim, é para todos. Você não está nem aí mais? Às vezes a gente mente para nós, não estou nem aí, mas é traumático. Você lembra, parece que você revive. Aí foi quando tentaram, né, formar aquele tribunal. Dali para frente começaram. Vamos destruir ele. Vamos destruir. Tem um livro que chama Arte da Guerra. E tem um outro que chama Maquiavel, o Príncipe.
eu comecei a entender os livros que eles liam. Vocês devem ter ouvido muito eles falarem para não ler, né? Liam bastante. Quando você perceber que o seu inimigo está te vencendo, faça-se de vítima e torne-o culpado. E tem muita gente que faz isso mesmo não lendo nenhum livro, viu, da natureza humana. Quando você perceber que alguém está te vencendo, corre, faça-se de vítima. Pega uma rosa branca, coloque-se como uma vítima, puxe a atenção das pessoas para terem dó e acusem todas as vítimas. Foi o que fizeram. 21 dias depois, juízo, aquilo não tem outro nome. Juízo. Tem que falar mais alto para entender? Dia 11, tribunal, juízo. 20 dias depois, nem um mês, 3 semanas. Me trouxe alegria? Não. Juízo traz alegria para um cristão? Seja para quem for? Conversei com a família, me ligaram. Conversei. Me convidaram para ir no sepultamento. A família. E eu tentando entender o que estava acontecendo, porque nós estávamos vivendo um turbilhão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hoje eu vejo o juízo. Aí foi 1, aí foi 2, aí foi 3, aí a coisa desandou. Você acha que eles viram que foi juízo? Vocês acham que eles viram? Viram. Viram, gente. Mas quer mudar? É aí que está a questão. Viram. Viram, irmão. Viram, mas não quer mudança. Viram, mas não quer acreditar no que estão vendo. Taparam os olhos. E hoje, 3 anos depois, gente do nosso meio, do meu coração, vir perguntar: ah, pastor, você me ofendeu. Você me ofendeu grandemente. A sua ofensa, não venha me falar de ofensas. Nós estamos precisando ser mais maduros, de olhar no olho e falar assim: cara, você está fazendo tudo errado. Muda. Obrigado, eu não estou entendendo o que você está falando, mas deixa eu ver onde eu vou colocar essa pedra do meu mosaico. Agora a gente chega assim: irmão, conversar aqui. Acontecendo. Ué, o que é isso? Isso é maturidade, irmão. Será que eu estou sendo maduro? Ah, o fulano não vem mais. Ah, será que foi com o fulano? Ah, será que foi com o ciclano? O que foi com o ciclano? E eu deixo de aproveitar o meu grande irmão, a irmã Santina, que por um milagre sobreviveu e almoçou com a gente essa semana. Deixo de aproveitar. Felizinha lá, rindo, com um pratinho. Gente, quando que vai ser o júbilo pela vitória que você alcançou? Pastor, mas você está falando das coisas. Eu estou tendo que falar para ajudar pessoas que amo tanto, do meu coração, que vão continuar comigo ombro a ombro, independente do que eu falo nesse púlpito. Independente do que eu falo, que eu digo assim, que possa doer, mas independente assim, se eu falar uma besteira aqui fora da palavra, vocês têm que me corrigir.